Olá, que bom ter você aqui. Se você acompanha o nosso podcast, pode ser que esteja sabendo que o episódio anterior foi gravado no formato de mesa redonda, dentro da programação da Semana Nacional de Museus, no Espaço Energia Copel. E esse foi daqueles eventos que mostram a força de um encontro presencial, porque ao final o público participou do debate, pesquisadores já foram engatilhando novos projetos em parceria com profissionais da Copel e por aí vai. E esse evento teve na plateia uma presença ilustre, o professor Flávio Feltrin. Ele é pesquisador, especialista em estudos do clima e trouxe os alunos para acompanhar a nossa programação. Agora, uma oportunidade dessas a gente não podia deixar passar. Então aproveitamos a descontração do momento e convidamos o professor para vir à frente e contar um pouquinho do aprendizado construído ao longo de 20 anos de trabalho. Ele generosamente aceitou e estamos felizes em compartilhar aqui com você o resultado dessa conversa. Bora lá? Educa ODS apresenta Energia da Sustentabilidade. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Energia da Sustentabilidade, esse podcast que discute os objetivos do desenvolvimento sustentável priorizados pela Copel e pelo setor elétrico brasileiro. Hoje nós estamos com o professor Flávio Feltrin, da Universidade Federal do Paraná, doutor em Geografia, membro do Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas e outros círculos de pesquisa. Obrigada, professor, por topar estar conosco e conversar sobre a ação contra a mudança do clima. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui e compartilhar um pouco, do que a gente tem aprendido e tem estudado bastante aí no mundo acadêmico, nas universidades e poder contribuir, no que for possível. Professor Flávio, gostaria de começar perguntando algo que vem sendo um assunto recorrente nas nossas conversas dentro e fora da Copel, que é a percepção que se tem sobre a responsabilidade humana sobre as mudanças do clima. São poucas as pessoas que contestem a existência das mudanças climáticas, mas ainda houve-se muitas dúvidas com relação à parcela de responsabilidade da ação humana sobre estas mudanças. Gostaria de saber se as pesquisas do clima entram nessa seara ou não, e se sim, quais são as informações que você pode trazer para a gente a respeito disso? Bom, nesse universo da pesquisa, infelizmente a gente ainda tem muito desse tipo de situação na qual algumas desinformações acabam chegando às pessoas relacionadas principalmente ao clima. A gente pode chamar isso de pseudociência, mas a gente tem tido muito cuidado ao trabalhar com esse tema, porque muitas vezes, quando ele aparece para trazer essa desinformação de dizer, por exemplo, que o ser humano não tem responsabilidade ou de que o peso da influência do ser humano na mudança do clima é muito pequeno. Essas informações, muitas vezes, elas vêm associadas à utilização de certos dados que são dados reais. Às vezes, por exemplo, você se depara com estudos que abordam essa temática falando que, segundo dados da NASA... De fato, os dados são da NASA. A NASA também faz um monitoramento ambiental muito amplo no planeta e relacionado ao clima. Só que, na ciência, a gente também tem uma coisa que a gente chama de cherry picking. É aquela cerejinha do bolo. Ou seja, muitas vezes eles pegam aquele trecho, aquele pedacinho que fala aquilo que eles querem, para poder dizer, olha só, não é dessa forma necessariamente. Então, é importante a gente levar em consideração, quando vai falar de mudança climática, uma série de aspectos. Por exemplo, a mudança climática ela tem uma relação muito importante com a persistência. O que seria essa persistência que eu quero dizer? Persistência das características dessa mudança. Então, não é uma... Às vezes o pessoal vê uma onda de calor e aí depois esfria e fala, cadê a mudança climática? Está frio, olha aí o frio. Então, não é dessa forma que a coisa funciona. A persistência ela vai mostrar para a gente que algumas coisas elas mudam e elas mudam de forma permanente. Você tem um aumento na temperatura que não é em um ano apenas ou que não dura apenas 5 anos ou 10 anos, mas ele vem em sequência ocorrendo já há muito tempo e sem mostrar nenhum sinal de que isso vai se reverter. Inclusive, quando a gente fala de reverter muito, a gente lembra dos chamados tipping points, que são aqueles pontos de retorno que a gente está tentando buscar
com, por exemplo, os cortes das emissões de gases de efeito estufa, para evitar, por exemplo, que até 2100 a temperatura global não passe de 1,5 graus a média global. O que não quero ser mensageiro de má notícia, mas eu não tenho muita esperança de que a gente consiga reverter até esse ponto. Infelizmente, pelo andar da situação atual, infelizmente eu acredito que nós até 2100 passaremos de 1,5 graus. Isso se não acontecer muito antes, né? Porque nós já estamos aproximadamente 1 grau. A temperatura média global já está 1 grau acima. Então, está muito fácil alcançar 1,5 graus, principalmente pela velocidade que isso vem ocorrendo. Quando se fala nessa comparação de 1 grau, 1,5 graus acima da média de temperatura global, a gente está fazendo comparação entre quais períodos históricos? Ótima pergunta. Existem várias formas de você fazer esse comparativo, mas geralmente a gente fala de períodos anteriores ao período industrial, né? Basicamente a Revolução Industrial. Se você for olhar temporalmente, para ser mais preciso, por volta dos anos 1880. De lá para cá, né, que essa temperatura tem apresentado um aumento significativo. Então, quando a gente faz a comparação do quanto a temperatura média global ela aumentou a partir desse período, né, anterior a esse período, quanto era a média global e quanto ela estaria agora. E, às vezes, o pessoal pode se perguntar, nossa, mas vocês estão preocupados com 0,5 grau, com 1 grau, mas isso no meu dia a dia parece irrelevante, né? Se a temperatura está 1 grau a mais, 1 grau a menos, quase a gente não percebe. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente está falando da média global, da média do planeta inteiro. E isso significa que globalmente ela pode ser de 1 grau, mas em diferentes localidades o reflexo é muito maior. Por exemplo, as regiões polares, os polos Ártico e Antártica, né, que são o Polo Norte e o Polo Sul, respectivamente, eles têm uma fragilidade muito grande a essas mudanças. Então, por exemplo, a cada 1 grau que você aumenta a temperatura global, nos polos ela pode aumentar 10. Então, existe toda uma sensibilidade climática importante que tem que ser considerada, e a cada 0,5 grau, a cada 0,1 grau que a gente tem de aumento global, ele vai ter um reflexo muito maior em outros locais, que podem ter um aumento maior ainda. Então, é com isso que a gente tem que se preocupar. Bom, são diversas as variáveis quando a gente pensa em impactos dessas mudanças. No nosso último episódio deste podcast, a gente conversou sobre os impactos sobre o setor elétrico, por exemplo. Existe uma outra variável que, pensando aqui nos polos extremos da Terra, que são aqueles locais, pequenas ilhas, as áreas litorâneas dos continentes. Existe uma outra variável sobre a qual eu gostaria de perguntar a você, que é a faixa de renda dentro da sociedade como um todo. Você enxerga que as mudanças climáticas impactam ou podem impactar de maneira diferente camadas com diferentes rendas dentro da sociedade? A sua pergunta ela é incrível porque é exatamente nessa perspectiva que nós trabalhamos, por exemplo, na geografia. A nossa principal preocupação é justamente a questão do impacto que o clima pode trazer para a sociedade, porque eu acho que é muito caro, eu sempre digo isso para os meus alunos, eles sempre venham repetindo isso, que esse tema das relações sociedade e natureza ele é muito caro à geografia. Então, sim, o impacto das mudanças climáticas não vai ser igual para todo mundo. Não vai ser igual. As camadas da população mais vulneráveis vão, sem dúvida alguma, sofrer muito mais esse impacto, de diversas maneiras, né? É muito fácil a gente perceber isso quando a gente pensa, por exemplo, questão de moradia, eventos extremos de chuva. Qual que é o impacto que isso vai ter, por exemplo, em um bairro de alto padrão e qual o impacto que isso pode ter num aglomerado subnormal, que a gente costuma chamar de favela? A gente sabe que o impacto nessas favelas vai ser muito maior. Sejam elas favelas que estejam ocupando áreas próximas de rios ou que estejam em costas. Então, sim, as faixas de renda mais pobres serão com certeza mais impactadas porque são as mais vulneráveis, né? O que a gente chama de vulnerabilidade climática. Eu vejo que as suas pesquisas também se preocupam, além dessa relação da faixa de renda, enfim, né, desse impacto da mudança do clima, também sobre a saúde humana. E, sobretudo, com doenças que têm mosquitos como vetor e que atingem todas as faixas de renda da população, né? O mosquito não escolhe quem ele vai visitar. E esse ano a gente teve, por exemplo, né, uma incidência muito grande de dengue aqui no Paraná. Gostaria de saber o que as pesquisas revelaram ao longo desses anos em que vocês têm olhado para essa questão, qual que pode ser a relação, né, entre o clima e essas doenças e, principalmente, o que é que falta para o Brasil poder controlar essas epidemias que sempre voltam a acontecer? Começando de trás para frente as suas perguntas, o que o Brasil
precisaria fazer? O mais importante é uma mudança de cultura. Ontem mesmo eu estive numa reunião do comitê de dengue da Prefeitura Municipal de Curitiba. E eles estavam falando das repetidas vezes que os agentes vão em determinados bairros e nas mesmas casas, e eles encontram a mesma situação de criadouro para o mosquito, que dias antes eles estiveram lá e falaram, deram as instruções para o morador para não permanecer dessa forma, e o problema se repete. Então, assim, a gente precisa, para pensar a questão da prevenção, uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura ela vem como? Ela vem principalmente através da educação. A educação vai ser fundamental, um investimento massivo e intenso em educação na população brasileira. A gente nunca pode abandonar isso, nunca pode deixar de lado esse trabalho feito na educação. Bom, com relação ao clima, a influência do clima nessas doenças, nessas arboviroses, como você usou o bom exemplo da dengue, a dengue, inclusive, ela é tratada na Organização Mundial de Saúde como uma doença tropical negligenciada. Então, por que isso? Porque a faixa de ocorrência mais comum da dengue é a faixa tropical do planeta. Tá? Só que, com a mudança climática e o aumento da temperatura média global, a gente tem percebido um avanço da dengue no nosso hemisfério, mais para o sul, para as regiões mais frias, e no hemisfério norte, avançando também para regiões mais frias. Então, por exemplo, os Estados Unidos é um país que é conhecido por não ter grandes epidemias de dengue. Porém, na faixa sul do país, principalmente na Flórida, isso está avançando. Mesma coisa vale para a Europa. Ali no norte da África, no sul da Europa, está começando a avançar também. Então, aqui no Paraná especificamente, onde é um foco importante dos nossos estudos no laboratório, que o nosso laboratório ele tem uma tradição em fazer estudos também relacionando clima e dengue, nós temos o que a gente chama de arco da dengue no Paraná. Se você pegar a faixa norte, noroeste, passando pelo oeste até o sudoeste do estado, é a área onde você tem maior incidência de casos de dengue e onde, consequentemente, você tem epidemias. Fora isso, no litoral, Paranaguá principalmente. Então, são as áreas também mais quentes do estado. Se você verificar assim, a classificação climática do Paraná, são as áreas que têm um clima mais parecido e, consequentemente, que mais quente do que, por exemplo, essa região centro-sul e leste fora o litoral. Então, por isso que, por exemplo, a região de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, até Palmas, ainda está conseguindo ser limitante para o avanço do Aedes aegypti. Só que até quando? Porque a gente percebe que está cada vez avançando mais para o sul os casos. Então, até quando? O clima, a gente chama ele de condicionante socioambiental. O clima ele não é determinante para a ocorrência, ele apenas é um limitante ambiental. E para esse tipo de doença e muitas outras, a gente diz que elas têm multicausalidade. Então, outros elementos, outras variáveis são fundamentais. Circulação viral, o modo de vida da população em armazenar entulho nos quintais, armazenar água de forma incorreta, e isso aconteceu muito durante a estiagem de 2020 para cá. Então, por conta disso, a gente acaba tendo um aumento nesses problemas. E com a previsão de El Niño que está tendo para esse ano de 2023 para 2024, existe uma grande chance de termos epidemias no Paraná de novo, inclusive que a gente tem um aumento de casos em Curitiba, como ocorreu no último Super El Niño que aconteceu em 2015 e 2016. Mais importante ainda que a primeira parte tem uma atenção especial, que é a questão da educação e da construção de uma cultura preventiva com relação a essas doenças, né, professor? Uma outra linha de pesquisa sua é com relação a emergências climáticas e com um olhar bem especial aqui para o Paraná. Então, gostaria de saber qual que é a sua visão sobre o nosso panorama atual do Estado, especificamente, né? Primeiramente, enquanto emissor de gases do efeito estufa, como é que a gente consegue enxergar o Paraná, né, dentro dessa questão? Estamos nos comportando bem, professor? Essa é a pergunta. Então, a questão de comportar bem depende do parâmetro. Comparado a quê? Comparado a outros estados, comparado a outros países. Então, tudo vai depender disso e de qual variável a gente está utilizando para fazer esse comparativo. Nós estamos utilizando, por exemplo, a nossa agricultura. Será que a agricultura do Paraná ela tem sido um exemplo? Ou será que a forma como a gente está se apropriando do uso da terra, que a gente chama, a agricultura, o AFOLU, que a gente chama agricultura, florestas. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, de forma geral, eu percebo uma boa vontade de várias esferas aqui do Estado em tentar melhorar essa questão.
Claro que é difícil a gente alcançar a perfeição em vários aspectos, mas eu percebo que existe um interesse. A Copel é um exemplo disso, que tem se preocupado nessa questão da sustentabilidade, além de outras instituições e outras empresas do Estado. Mas, com relação à preocupação que o Paraná tem que ter e como ele está nesse cenário, eu acho que é fundamental a gente pensar um pouco essa questão de adaptação, mas também de mitigação. Por exemplo, uma coisa que se fala muito relacionada à mudança climática, principalmente na nossa região, e o que os cenários estão colocando aí para o futuro, está muito relacionado ao aumento dos eventos extremos. Muita gente sempre associa a questão do aquecimento global, que era um termo que era usado antes, que caiu em desuso. Por quê? Porque o que está acontecendo na realidade não é relacionado apenas ao aumento da temperatura, porque muitos lugares, por incrível que possa parecer, podem registrar até diminuição. Mas o mais importante de tudo é a intensificação dos extremos. Isso é o mais importante. E o Paraná sofre já e pode sofrer muito no futuro por conta disso. Porque nós estamos numa área de transição climática, dos climas subtropicais mais temperados para os climas tropicais. Então, aqui na nossa região, que é bem comum acontecer isso em áreas próximas dos trópicos, no nosso caso o Trópico de Capricórnio. Então, nessas áreas de transição climática, você tem a atuação de vários sistemas atmosféricos. Então, aqui nós temos a proximidade da formação de ciclones, as frentes frias, frentes quentes, estacionárias, correntes de jato, enfim, uma série de sistemas atmosféricos. Então, todos esses sistemas atuando numa mesma área acabam gerando uma dinâmica atmosférica muito grande. Então, é potencial para a ocorrência de tempestades, de vendavais, e a gente já tem observado isso, e essa frequência já tem aumentado. Então, o que o Paraná tem que levar em consideração para se preparar? É justamente pensar esses cenários. Não só jogando lá para 2100, como os modelos, os cenários do IPCC têm colocado, mas já pensando para agora. Porque agora, por exemplo, além de a gente já ter esses eventos extremos, a gente tem, como eu falei, El Niño, a gente tem Laninha. Geralmente as Laninhas trazem para a nossa região uma tendência maior à estiagem, enquanto o El Niño traz uma quantidade maior de chuvas. Então, a gente tem que estar se preparando para isso já, de imediato. Essa seria a segunda parte da minha pergunta, que é saber se a gente tem iniciativas hoje pensando nessa questão da prevenção e como que os estudos do clima também podem auxiliar nisso, Nas áreas urbanas, que é onde a gente tem a maior concentração da população, em alguns locais a gente tem visto caminhar ainda em passos lentos. Tanto que é só a gente olhar o noticiário nos últimos meses. Quando nós tivemos eventos extremos aqui no Estado, a gente percebeu a ocorrência de uma série de problemas, seja nas rodovias, por queda de barreiras que ocorreram ali na região litorânea, em algumas cidades, queda de árvores, de postes, rompimento de rede de drenagem. Por quê? Porque, geralmente, essa estrutura ela foi pensada lá atrás para uma outra realidade, que não é essa que a gente já está vivenciando. E eu não estou falando de previsão, de coisas que vão acontecer, elas já estão acontecendo. Então, a gente talvez tenha que repensar isso em relação a essas estruturas, porque elas são fundamentais para a sociedade poder continuar caminhando. Quando eu falei, por exemplo, das estruturas, queda de postes e de árvores nas cidades, isso tem sido muito comum. E hoje a gente tem uma sociedade que é altamente dependente da energia elétrica, porque toda a tecnologia que a gente tem embarcado aí depende dessa energia. Então, se esses eventos extremos acabam atrapalhando o fornecimento e tudo mais, a gente vai acabar tendo problema. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Já na questão da agricultura, é importante, por exemplo, que, inclusive, alguns programas que a gente via no passado aqui no Paraná, que eles pudessem ser restabelecidos, pensando, por exemplo, uma preocupação com o cuidado do solo, da conservação do solo, para a prevenção de erosões, porque isso pode ser um grande problema em algumas áreas do estado que tem formações rochosas de solo distintas, solos mais arenosos, como o noroeste do estado, que tem os arenitos, o arenito Kaiowá. Então, essas áreas elas são altamente vulneráveis a eventos extremos de chuva, que podem ocasionar erosões enormes, perda de grande quantidade de solo, de áreas agricultáveis, assoreando rios, porque esse material todo é carreado até os rios, e trazendo outros problemas.
São contribuições que a geografia com certeza pode dar, né, para o nosso dia a dia, para a nossa gestão da vida em sociedade, não é? Deixo a palavra aberta para que você faça suas considerações e agradeço mais uma vez por topar estar aqui com a gente no podcast e na Semana Nacional dos Museus. Eu que agradeço, e aí fica o recado, né, para que nós, como indivíduos, também pensemos a questão da mudança climática. Às vezes pode parecer que, mas a minha ação sozinha aqui não vai ter efeito. É trabalho de formiguinha, mas o mais importante de tudo é a gente fazer alguma coisa, né? Pensando no nosso dia a dia, pensando no nosso quintal, na nossa família, porque são pequenas ações que vão ter um potencial para ajudar. Então, tudo isso traz algum benefício de alguma forma. E agradecer, obviamente, a presença aqui e a oportunidade de poder estar conversando com o pessoal no podcast. Muito obrigada, professor da Universidade Federal do Paraná, Flávio Feltrin, e a você que nos fez companhia até aqui. Eu sou Raquel Cagliari, na produção, apresentação e edição deste podcast, que teve trabalhos técnicos de Eduardo Lukov, do Willy Antônio. Nossa identidade visual é de autoria do designer Lucas Santos Meneghini. Eu te espero em breve para mais uma conversa, porque ter informação é o primeiro passo, não é? Para que a gente possa cuidar melhor das pessoas e do planeta. Até lá! Energia da Sustentabilidade. Uma série do programa Educa ODS. Copel, Pura Energia. Paraná, Governo do Estado.